E aí, Trota? E aí, Karina, tudo bem? Deu para ver que eu não sou uma pessoa muito amigável com tecnologia. Então, mas sabe por quê, João? A gente é humanizado, a gente vai falar de relações humanizadas e não Aí. relações tecnológicas. Já foi Aí, época que eu era um rapaz novo e manjava tudo dessas coisas. Agora não. Não mais, não mais. muito bom te ter aqui, muito bom ter várias pessoas que estão nos acompanhando, grandes amigos da nossa jornada juntos. Eu estava falando com o pessoal enquanto a gente tentava te incluir na live, a razão da gente estar aqui, né, João? Uhum. Essa live que é a minha primeira que eu estou conduzindo, já fui convidada a participar, mas só fiz uma. Ela faz parte do programa do Roadshow da EIT, onde a gente está compartilhando com as pessoas as nossas abordagens, as nossas práticas, Uhum. e alguns métodos que a gente trabalha junto com as organizações. A gente tem um impulso de ampliar a consciência por meio de diálogos transformadores. E é esse o meu convite aqui para você, João. É a gente fazer A gente faz tanto diálogo transformador entre nós dois, né? Que eu acho que a gente Ah, podia trazer esse nosso diálogo público, né? E que as pessoas também participem desse diálogo. O nosso tema aqui é sobre relações humanizadas dentro e fora das organizações, né, João? Então, muito bom estar aqui com você. muito obrigado pelo convite. Com certeza, né? A gente já troca tanto por WhatsApp, por Zoom, por que não fazer agora no Instagram também? Muito bom. João, há várias maneiras de eu te apresentar. A gente já tem uma história juntos, né? A gente trabalhou juntos na SC Johnson. João, ele é formado em publicidade, não é isso, João? Isso E aí, acabou isso aí. passando por várias áreas, então, desde operações, marketing, vendas, e ele escolheu ir para a área de RH. Eu lembro que quando a gente soube isso no seu plano de carreira, foi uma alegria para a RH. Foi quando eu tive o privilégio de trabalhar mais próxima do João, porque até então a gente tinha uma interação, mas não era uma interação diária. Bom, mas isso Sim. a trajetória que a gente percorreu junto. Queria que você se apresentasse agora. Legal. Bom, então, para o pessoal que está assistindo, né, meu nome é João, como a Karina já disse. A gente se conheceu no Rio de Janeiro. Bom, essa seria até uma curiosidade que eu ia trazer para vocês, né, que apesar de eu já estar atuando em RH, eu não sou psicólogo, eu não sou administrador, eu sou publicitário. Então, isso às vezes gera um pouco até de estranheza para as pessoas, quando eles me olham, poxa, mas você é publicitário, o que você está fazendo aqui? E isso tem um pouco a ver com a minha forma de viver. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Acho que esse é um traço muito característico da minha personalidade. E a curiosidade me fez buscar coisas diferentes, né? Como você mesmo falou, eu sou publicitário, eu comecei trabalhando em gestão de projetos, depois passei por área comercial, até ter o desejo de ir para RH. Acabei morando em algumas cidades diferentes aqui no Brasil também. Atualmente, eu estou trabalhando remoto com uma série de pessoas aí, em função de quarentena. Então, atualmente eu moro em Joinville, em Santa Catarina. E eu acho que de trajetória um pouquinho é isso. Acho que uma coisa interessante para trazer, e aí a gente até começar a entrar no tema, é o porquê que eu escolhi RH. Eu vinha de uma carreira de operações, depois de área comercial, e o que foi muito curioso é que em determinado momento, e quando a gente já trabalhava na mesma empresa, Karina, na Johnson, algumas pessoas começaram a me procurar para pedir conselhos sobre N motivos. Desde como é que eu faço uma apresentação para os diretores, até eu tenho um problema com o meu líder, ou eu tenho dificuldade de influenciar meus pares. Isso era muito curioso, porque eu não trabalhava em RH e eu imaginava que isso fosse uma disciplina de RH. Então, assim, acho que essas pessoas deveriam estar procurando alguém em recursos humanos para ajudá-las. Mas elas vinham até mim. E eu comecei a gostar muito de fazer isso, né? Na verdade, eu comecei a gostar mais de ajudar as pessoas do que fazer o meu próprio trabalho. Então, eu comecei a pensar que seria muito bacana se eu fosse pago para isso.
né? Então, talvez esse devesse ser o meu trabalho, né? E aí, enfim, eu tenho um irmão que já trabalhava com RH também na época, e aí eu comecei a conversar um pouco com ele, o que funcionava, como é que era o RH, o que fazia. Eu lembro também de ter procurado a Karina para conversar na época, a gente também teve uma conversa onde ela abordou um pouco mais os sistemas de RH, como é que funciona. E aí daí nasceu o interesse, o desejo de migrar de área para que eu pudesse começar a me aproximar mais de pessoas, e que isso fosse o meu core business, né? Minha função. Então esse foi o motivo de eu ter ido para RH, e aí desde então eu nunca mais saí. Hoje eu estou há quase 10 anos trabalhando como HRBP. Tá, e aí te escutando agora, João, eu vejo uma trajetória muito de uma proximidade com o negócio, quando você passa por várias áreas do negócio, e você faz uma escolha consciente para ir para RH, porque você diz, Sim. bom, mas tem alguma coisa aí que eu quero ajudar as pessoas. Então, para você, assim, como é que é como é que você define esse profissional de RH completo aí? Como é que você vê isso? Você diz profissionais que tiveram trajetórias diferentes? Isso, Acho que sem ser daquele modelo psicólogo, sim, pensando até em sim, diversidade, mas o psicólogo que fez a carreira, que também é importante dentro de uma área de RH, mas sim. trazendo um pouco dessa diversidade, trazendo um pouco dessas diferentes perspectivas. Acho que eu vou um pouquinho além, acho que eu não diria só dentro do RH. Acho que, e aí é muito da minha visão, né, muito particular, mas eu acho que qualquer área de atuação, se você tem diversidade de pensamento, diversidade de experiências, isso te ajuda de alguma forma, né? Você nunca é perdido, né? Conhecimento nunca é perdido. Então não importa se você, sei lá, você pode ser psicólogo ou se formou em qualquer outra área de humanas, como eu, em comunicação, publicidade, enfim, e você depois começou a trabalhar com projetos, com TI, não sei, enfim, você fez uma pós e tal, mudou a sua carreira. Então você sempre tem alguma coisa que você tira dos teus aprendizados. E aí, sem querer ser muito clichê, mas isso é uma verdade, né? A gente está num mundo que ele está mudando cada vez mais rápido e com muita intensidade, né? Assim, as mudanças elas não ocorrem a passos de formiga, né? Tipo, você dormiu hoje, você foi dormir hoje com o mundo de um jeito, você pode acordar com ele completamente diferente. E aí a gente fala muito sobre ambiguidade, né? Se fala muito sobre o mundo VUCA, enfim. Então se fala muito sobre ambiguidade. Então o mundo hoje ele está cada vez menos preto no branco e ele está muito mais trabalhado em nuances de tons de cinza, né? E aí como é que você traz clareza para a ambiguidade? Então esse, na verdade, tem sido como é que eu posso falar? Acho que até vou chamar de habilidade, mas acho que tem sido até uma habilidade que tem sido requerida cada vez mais em profissionais de qualquer área, seja de RH ou não, especificamente até em liderança. Então, essa capacidade de você trazer clareza para a ambiguidade, né? Você liderar, você mostrar através de um mundo que é muito incerto. E aí, só colocando esse pano de fundo, né? Então, eu acho que é muito importante quando você tem essa diversidade na tua formação também. É claro, né? Não quer dizer que, puxa, João, mas eu fiz a minha carreira toda no mesmo lugar, né? Eu sou profissional de marketing, sempre trabalhei com marketing, estudei, fiz pós, eu sou um extremo especialista nessa área, isso é ruim. Não, não é. Você vai ser um profundo conhecedor daquilo, você também vai trazer conhecimento, e aí está muito relacionado a como que você traz luz com esse conhecimento, né? Como é que você consegue ajudar as outras pessoas, ajudar a organização, o lugar que você trabalha, enfim. Então, mas obviamente quanto mais diverso é o seu background, mais te ajuda a viver na ambiguidade, com certeza, né? É um pouco da minha visão, Karina, é mais particular. E aí, quando a gente já entrando aí pelo caminho da diversidade, porque eu acho que ele vai sim permear toda a nossa conversa, que tem como tema relações humanizadas. Como é que você vê essa congruência da diversidade e relações humanizadas? Bom ponto. Acho que eu vou quebrar um pouco. Eu vou começar falando um pouquinho de relação humanizada e acho que diversidade também é bastante... Parece clichê, né? Porque se fala cada vez mais, mas a gente pode abordar um pouco disso também e juntar as coisas. Eu acho que, falando especificamente de relação humanizada, e é importante lembrar que eu não sou psicólogo, então, às vezes as pessoas esperam alguma coisa mais técnica, mas para mim, relação humanizada é você, de fato, da forma mais simples possível, é você identificar
o outro, né, a outra pessoa como um ser humano, como uma pessoa, assim como você é de fato. Parece é o tipo de coisa que conceitualmente é simples, mas na prática às vezes é muito difícil. Principalmente quando você fala, por exemplo, de um ambiente de produtividade, um ambiente de trabalho, né? E aí, quando eu falo produtividade, pode ser uma empresa, pode ser a tua faculdade, às vezes você está ou na escola ou na faculdade, você está com um grupo de trabalho, enfim. Você pode estar num time, né? Pode ser no esporte, você está num time de futebol ou de qualquer outro, enfim. O que eu quero dizer com isso? Então, às vezes você está num contexto onde você está olhando um objetivo final e é muito fácil a gente cair no lugar de não enxergar o outro como um ser humano também, assim como somos. Porque a gente está olhando só para aquela habilidade, só para aquele treino, só para aquela entrega, e a gente às vezes até deixa de ter essa relação pessoal e de entender o outro. E aí, por que é importante a relação humanizada? Vou amarrar um pouquinho com o que a gente falou de mundo de incerteza, de ambiguidades, né? Nós somos seres complexos, o ser humano, né? A gente não é uma máquina que a gente gira uma chavinha na cabeça, agora eu estou no trabalho, agora eu estou em casa com a minha família, agora eu estou no meu momento de lazer. Nós somos multifacetados, né? Tudo funciona o tempo todo. E essas coisas se misturam. Então, às vezes, beleza, eu estou num ambiente de trabalho, eu posso ter uma determinada skill para um determinado projeto que vai levar a gente para um determinado objetivo, mas existem outras agendas por trás. Eu sou um ser que tem emoções, que tem o ego, que tem insegurança, que tem o medo, que tenho, não sei, as minhas fortalezas. E como é que eu consigo trabalhar isso tudo para, de alguma forma, ajudar o time, né? Ajudar a equipe, enfim. Então isso é uma relação humanizada, né? Como é que eu consigo tocar aquela pessoa e entender quais são as características dela que, de alguma forma, a gente pode potencializar uma entrega, potencializar um trabalho em time. Eu gosto muito daquela frase do psiquiatra, do Jung. Eu vejo muito no Facebook, eu falo que é frase do Facebook, mas aparentemente é uma frase dele mesmo. Que é algo do tipo, domine as técnicas, né, conheça as técnicas, mas ao tocar uma outra alma humana, seja uma alma humana, né? Não importa o quão você está dominando de técnicas, enfim. Então, a partir do momento que você faz essa conexão do ponto de vista de relação humanizada, e através de empatia, através de escuta ativa, você tem uma sensação de comunidade, né? As pessoas se sentem bem, elas se sentem ouvidas, elas se sentem participantes disso, e você cria uma relação de comunidade onde todo mundo trabalha muito melhor. Então, acho que isso é um pouquinho de relação humanizada, tá? Quando a gente fala Me interrompe, fica à vontade, Karina. Não, pode falar. Eu ia complementar. Segue na diversidade aí agora que você vai fazer o link. Quando a gente fala de diversidade, eu acho bacana. Recentemente eu vi uma palestra de uma irlandesa, mas que mora nos Estados Unidos, chamada Anita Sands, em que ela fala muito a visão dela particular do que é diversidade, né? E ela define diversidade como cocriação. E eu achei muito interessante, eu fiquei muito pensativo sobre isso, né? O que é isso, né? A cocriação. Vamos dar um exemplo aqui, né? Eu vou dar uma festa na minha casa e eu convido você, Karina. Eu falo, Karina, você quer ir na minha festa? As pessoas falam muito disso, né? Diversidade é você chamar a pessoa para festa, é você tirar ela para dançar, né? Fazer com que ela esteja lá. Incluir, né? Incluir. Mas às vezes a gente cai um pouco nessa falácia de... Aí é o exemplo, né? Karina, vamos lá na minha festa? Estou te chamando, eu quero que você vá. Eu quero que a Karina vá. Eu chamei a Karina. Só que a Karina ela vai na minha festa, na minha casa, comer a minha comida. Ela vai chegar na hora que eu falo que ela tem que chegar e vai embora na hora que eu falo que ela tem que ir embora. Ela vai ouvir a minha música. Talvez ela esteja com os meus amigos. Então, assim, a Karina está lá, mas ela não participou desse processo. Ela talvez não se sinta incluída ou talvez ela não sinta essa sensação de comunidade, de pertencimento. Então, o que seria diversidade? Seria eu chegar para a Karina e falar, Karina, vamos dar uma festa juntos? Me ajuda a escolher a comida, a música, a lista de convidados, o que faz sentido. Então, isso é muito a sensação de comunidade. E aí como é que eu linko as duas coisas, as relações humanizadas com diversidade? Com essa sensação de pertencimento, de grupo, de comunidade. Nós somos seres sociais, então eu faço parte disso.
eu me sinto parte disso. E isso, de alguma forma, me faz eu me sentir bem, isso me engaja, isso faz sentir que eu faço parte quase... Vamos dar o exemplo de uma família. Né? O que é a família? O que é o núcleo familiar? É aquele núcleo ao qual eu me formei, né? Eu nasci ali, eu cresci ali, e, em teoria, é um núcleo que é a pessoa que está junto comigo, que ela vai me proteger, que ela vai me ajudar, que ela vai me desenvolver. E aí, às vezes, não é necessariamente a nossa família de origem, mas nós acabamos buscando famílias, comunidades em outros lugares. Acho que esse é um pouquinho do lugar que eu queria trazer. Acho, te escutando, João, acho que você tocou num ponto fundamental, assim, somos seres sociais, né? E uma das habilidades que nos conectam é a nossa capacidade de ouvir. E aí você vê, a gente está aqui num bate-papo e a gente não ouve só com o ouvido, né? A gente ouve com todos os nossos sentidos. Nesse bate-papo aqui, mesmo que virtual, eu fiz eu movimentei o corpo e você já percebeu que eu ia falar. Então, você fez uma leitura, você me ouviu, e aí você interrompeu, eu só falo, você quer falar, Karina? E eu falei, não, segue fazendo, né, construindo a sua linha de raciocínio. Então, eu acho que quando você fala, faz essa conexão entre a diversidade, entre o pertencimento, que é a necessidade básica de todo ser humano, junto com as relações humanizadas, faz todo sentido, né? Muito bacana isso que você está fazendo. Exato. E até fazendo um comentário, eu vi que a Daniela escreveu aqui, né? Isso está acontecendo nessa pandemia e tal. Eu fiquei pensativo sobre o que ela escreveu em relação ao nosso momento de quarentena, enfim. E como que a gente busca formas de nos conectarmos, né? Então, hoje eu falo com pessoas que eu não falava antes porque eu não as via tão perto, então agora eu estou nesse contexto de quarentena, então a minha distância para você que está em São Paulo é igual à distância que eu estou dos meus tios que moram no Texas, por exemplo, é a mesma distância. Então, o que é curioso, né? Então, pessoas que eu não falava antes, agora eu passo a falar mais. E aí, qual é até a dificuldade de fazer esse tipo de conexão, que é o que você falou, né? Uma coisa é você ouvir com os sentidos, você está numa sala com uma pessoa, o teu cérebro ele está recebendo esses estímulos, ele está fazendo essas conexões, ele está te ajudando a fazer essa leitura e escutar. E agora não, né? Então, eu fiz um movimento, mas olha como é que fica reduzido também, né? Eu só estou vendo um pedacinho da Karina, a Karina só está vendo um pedacinho meu. E como é que hoje na quarentena a gente busca se conectar, mesmo assim, mesmo com essas limitações, né? Como é que a gente usa a tecnologia para poder se conectar da melhor forma possível? Eu acho isso fantástico também, que é o que tem acontecido. Obviamente não para todos, mas para algumas pessoas têm conseguido fazer isso. E você sabe que eu tenho percebido nessas interações virtuais, e que é o que a gente está vivendo nesse momento agora, o quanto que a presença, né, estar presente, nos faz essa conexão, nos torna, inclusive, mais humanos e torna com quem a gente está conversando mais humano também. Né? Então, tem sim os nossos sequestradores de atenção, um WhatsApp que não para, um Telegram, o e-mail, a gente o tempo todo, né, tá estimulado por informações paralelas, mas o quanto que tem lá um ser humano, se ele está na sua frente, como é que eu quero me conectar com ele, né? Então, exatamente. entendi. É até engraçado, porque eu não sou tech savvy, né? Então, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer uma live por Instagram? Eu nunca fiz, não sei como é que é. E a minha primeira preocupação foi, como é que eu vou fazer com que mensagens de WhatsApp não fiquem aparecendo em cima da cara da Karina como notificação? Aí eu fucei o celular, vi que dava para tirar e tal. Eu sou bem tosquinho em tecnologia. Mas, exatamente, como é que você tira as distrações, né? Tá vendo, gente? Por isso que eu convidei o João, porque ele naturalmente é esse cara com relações humanizadas, assim, ele não precisa ser tecnológico, mas ele tem essa preocupação, você coloca atenção na tua relação com o outro, isso é muito bacana. João, queria trazer aqui. Agora a gente vai começar a entrar e compartilhar também com quem está assistindo a gente, que você participou de uma solução EIT, e eu vou contar um pouco dessa solução. E antes de você contar da tua experiência,
Até uma das razões, e foi bacana a Dani trazer essa questão da pandemia, porque a gente percebeu o quanto que esse momento, esse contexto que a gente estava vivendo hoje, né, de isolamento que primeiro foi físico, agora a gente está vivendo mais um distanciamento social, mas esse momento é absolutamente novo. Nenhum de nós nunca tínhamos vivido isso, né, na nossa experiência. Então, possivelmente, as respostas que a gente já teve antes, que a gente sempre teve de experiências pregressas, elas não caberiam exatamente como uma solução para o que a gente está vivendo, porque é novo. Então, essa visão de inclusão, de escutar diferentes perspectivas, de trabalhar com a inteligência coletiva, nos levou a criar uma nova solução EIT, né? Que foi o Dilemas em Foco. E a gente montou um grupo de RH onde a gente tinha encontros periódicos e a cada encontro um participante trazia um dilema. E aí eu queria que você contasse um pouco, e a gente usou uma metodologia para isso. Então, no fundo, eram encontros com rodas de diálogos transformadores, mas usando um método que chama co-desenvolvimento. E aí eu queria que você contasse, a partir assim, da tua experiência, como é que foi, né? Desde o início, desde a hora que eu te convidei. Falei, João, vem se meter nessa com a gente aqui. Tá, a primeira reação, vamos lá, legal. Acho que a primeira reação, bom, pra galera que está assistindo, né? Assim, Karine e eu, a gente já tem uma relação de alguns anos, né? Que a gente já trabalha, a gente sempre tem se falado. Então, quando a Karina fez o convite, a primeira sensação foi, pô, não, mais uma coisa, tipo, eu já estou trabalhando pra caramba, já tenho um monte de coisa e tal. Vai ser mais uma coisa, né? E a gente sente isso, a gente está num momento muito... Já estávamos antes de quarentena, né? As pessoas já estavam muito assoberbadas, eu acho que até isso se intensificou de alguma forma com quarentena. Mas a primeira sensação foi essa. E a segunda foi, tá, mas me conta aí esse negócio, Karina, o que é essa parada aí? Tipo, não sei, me conta. E aí eu falei, não, vamos embora, né? Assim, acho que eu confio muito confio muito em você, Karina. Então, não, vamos ver. Vamos ver o que é, vamos ver o que sai. E aí, basicamente, assim, só para dar um pouco mais de detalhe, né? A gente estava falando de um grupo de 6 profissionais, 6 pessoas, de RH ou não, mas acho que, se eu não me engano, todas ou eram de RH ou eram líderes, todos eram de RH. E tinham posições de liderança também. E 2 facilitadoras, né, em todos esses encontros. Então, eram 6 pessoas e eram 6 encontros. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada encontro, uma pessoa trazia um dilema, né? Enfim, podia ser um dilema que você já viveu no passado, um dilema que você estivesse vivendo no momento, ou até uma questão que para você é algo que você pensava a respeito, talvez você nunca tivesse vivido aquilo, mas você gostaria de trabalhar um pouco mais aquilo, enfim, um tema específico. E aí, como é que funciona a dinâmica, né? Então, por exemplo, no meu dia, eu chegava lá e aí eu trazia o meu dilema, e aí as outras 5 pessoas, elas, obviamente, através da orientação das facilitadoras, elas ouviam o meu dilema. E isso é muito bacana, porque a primeira vez foi novo para todo mundo, então a galera não sabia muito bem como é que ia ser a dinâmica, mas do segundo encontro para frente, que todo mundo já tinha entendido, a gente começou a perceber que esse senso de comunidade ele se foi criando aos poucos. Então, você está lá falando o teu dilema e você tem 5 pessoas que elas estão te escutando. E escutando ativamente, né? Elas não estão escutando para responder. Elas não estão te ouvindo já pensando no que elas vão responder. Não, elas estão ali te ouvindo, tomando nota. Às vezes, eu era um também que quando trazia um dilema, eu ficava anotando o que a pessoa estava falando. E aí, uma vez que você traz o dilema e as pessoas anotam, aí existe uma dinâmica, que eu não preciso entrar agora no detalhe de tudo completamente, mas existe uma dinâmica onde elas trazem a própria opinião delas, a própria vivência delas, e depois você vai recebendo ferramentas para lidar com aquele dilema, ou para pelo menos trabalhar ele um pouco melhor na tua cabeça, até o final eu vou chamar do encontro, né, daquela sessão daquele dia. Então, e aí cada dia um trazia o seu próprio dilema e debatia. Então, no final das contas, assim, o que eu posso dizer? Assim, no final, eu comecei cético
E eu terminei muito agradecido depois que a gente fez as seis sessões do programa, porque a gente até continuou, né? Então, fizemos um grupo de WhatsApp onde a gente ficava trocando, e mesmo depois do final do programa, a galera ficava trazendo, poxa, esse dilema que eu trouxe, eu consegui desenvolver dessa maneira, vocês me ajudaram dessa forma. Então, o senso de comunidade que a gente começou falando de relações humanizadas e diversidade, essa solução, né, da AIT, né, esse encontro, ele ajudou a criar esse senso de comunidade e diversidade de perspectivas. Porque no final das contas, e isso é importante falar também, isso fez diferença para mim, a gente trabalha bastante. E aí você está falando sempre com as mesmas pessoas, que são as pessoas que estão na tua realidade, vivendo os mesmos dilemas que você... dificilmente o teu time muda com frequência, então normalmente são as mesmas pessoas. E você não vai necessariamente pegar esses teus dilemas de RH e levar para fora, né? Tipo, agora eu tô com a minha esposa, é o meu momento de eu ficar com ela, a gente quer assistir um Netflix. Eu até encho bastante os ouvidos da minha esposa falando bastante com ela. Mas eu não vou trazer cada dilema e vou ficar debatendo com ela. Eu até brinco, eu falo que a minha esposa é minha HRBP. Porque às vezes eu trago dilemas para ela e ela vai e me traz uma perspectiva diferente. A minha esposa é do direito, ela não trabalha em empresa, então é uma visão completamente diferente. Mas enfim, então estou falando bastante, mas só para dizer que no final das contas você consegue ter um outro grupo de pessoas que têm a escutativa, que têm empatia, que foram ensinadas, né, que foram treinadas para fazer isso, e eu só vejo ganho de você participar de um grupo como esse, com certeza. Eu estou lendo os comentários e eu vi um comentário dizendo que o espaço seguro ele é curativo. E o que a gente percebe num diálogo onde a gente que a gente pode ser autêntico, né? Que a gente sente esse espaço de segurança para nos colocar até vulnerável, de certa maneira, ele é curativo. Então, queria que você trouxesse um pouco também, João, que, nossa, você super descreveu o processo do co-desenvolvimento desses encontros, mas queria fazer uma provocação agora. Queria que você me falasse assim, quais são as emoções que você sentiu quando você pôde falar com autenticidade, porque foi um processo que a gente foi construindo, a gente fez um bom acordo de grupo, né? Então, cada um falou o que era importante para si, para criar esse ambiente de segurança. Mas eu queria tocar nesse ponto aí dos sentimentos. Como é que foi para você viver isso? Num ambiente que você não conhecia as pessoas, né? Então tem várias. Então você estava trazendo um dilema que era seu. Como é que foi isso? Isso é legal, né? Como é que você, com completos estranhos, em pouco tempo, né? A gente está falando de 6 sessões acho que eram 2 horas, né? De tempo de sessão. Como é que em 12 horas você transforma completos estranhos em uma comunidade, né? Em um grupo que se apoia, né? Então isso é muito legal. Sendo muito direto, se tivesse que falar de sensações, acho que foram 2 que bateram muito forte. Uma era, não sei se é uma sensação, mas de se sentir energizado. Eu acho que trazia energia. E a outra era o acolhimento, com certeza. E aí, por que eu estou falando dessas 2? Né? Porque a primeira, a gente fazia os encontros à noite. Então, imagina, e a gente está numa situação de quarentena, trabalhando remoto, então, assim, o tempo de tela, ele aumenta, né? A gente está o tempo todo olhando para o computador. Antes eu fazia reunião, eu parava de olhar para o computador porque eu estava olhando para uma pessoa, e agora é o tempo todo computador. Então, é muita tela. E aí eu saía de um dia inteiro olhando tela, e agora eu vou para uma sessão de 2 horas continuar olhando tela. Então, teve algumas sessões que eu já cheguei exausto, assim, cansado, né? Tela o dia inteiro, pois é. E eu saía da sessão energizado. Eu saía da sessão me sentindo bem. Que legal. Mesmo que eu tenha ficado mais tela, foi uma atividade que ela não drena a energia, né? Ela traz energia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E acho que a segunda, quando a gente fala do acolhimento, é isso, né? Como é que você transforma estranhos num grupo, né? Vou chamar aqui de numa família, né? Numa comunidade.
Então é você se sentir acolhido nesse ambiente seguro que você falou, que eu acho que é o mais difícil de criar, de você saber que não vai ter julgamento, né? Você está trazendo os teus pontos, o teu dilema. As pessoas elas passam por um processo de escuta e de colaboração, e não necessariamente de julgamento. É claro, às vezes entra um julgamento ou outro. Acho que aí é o papel das facilitadoras, de mostrar o que é a colaboração, o que é julgamento. Mas eu acho que ajudou muito, e as sensações são essas, uma sensação de acolhimento, de você sentir que você está dentro de uma família, e com certeza você se sentir energizado, né? Legal você ter falado dessa questão de energizado e cansado, porque eu lembro inclusive quando você falou esse dia, né, que você veio, você falou, gente, hoje eu tô muito cansado, não sei como é que vai ser. E isso é o bacana, é a gente poder falar também como estamos e colocar o limite até onde a gente pode entregar, né? E ao longo do processo, à medida que você fala o que você está sentindo, você se esvazia e parece que você até se energiza mais, né? Porque aí Exato. você consegue. Não, e você sinaliza para o grupo também, né? Como a gente estava falando, por tela fica mais difícil de você pegar as nuances de cada um, como que cada um está chegando. Então talvez eu, sei lá, mais distante e tal, eu podia estar mais caladão e ninguém ia saber que naquele dia eu estava exausto. E não iam me tratar de acordo, né? Não iam levar isso em consideração. Então, quando cada um começa a falar, hoje eu estou animadão, hoje eu estou empolgado, hoje eu estou triste, hoje eu estou me sentindo energizado, hoje eu estou exausto, você consegue até adaptar o teu discurso e entender qual é a melhor forma de você tocar aquela pessoa, qual é a melhor forma de você ajudá-la nesse momento de desenvolvimento também. E você consegue fazer uma leitura, né, do campo, do grupo com quem você vai interagir. Você, como participante, todo o grupo também, né? Então, a gente vai calibrando como é que a gente pode seguir com aquele encontro. Isso é super importante. Como a gente está falando né, de momentos com RH, a gente já está construindo aí a nossa conversa, trazendo agora para o público de RH. Pensando nesse contexto, né, que trouxe essa pandemia, você trouxe o VUCA de tantas incertezas, da velocidade. Como é que você vê o profissional de RH agora, nesse momento aí de que todos nós estamos vivendo essa transformação? Cara, essa é difícil. Essa é difícil. Eu ia falar desesperado. Sim, porque esse pois é. era um dos dilemas, né? Como é que não que a gente tenha tratado eles, mas quando a gente, eu e a Fernanda Brandes, a gente pensou no produto, e fomos de RH, nós duas, e a gente falou assim, gente, eu fico imaginando o dilema de RH. Como é que eu entrego a burocracia, faço andar, girar a roda ainda, que são as atividades, as nossas responsabilidades do dia a dia, mas eu ainda trago inovação, eu ainda trago desenvolvimento. Claro, sim. Então, a gente pensou muito nesse dilema, assim, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo é complicado porque ele envolve também a questão de saúde pública, né? Não é só uma questão de gestão dentro das empresas, aí não importa se é o RH ou se é a própria liderança que está levando isso à frente, mas existe uma questão de saúde pública também, que aí é muito mais perigosa, eu diria. Mas se a gente pegar só o que a gente está vivendo hoje, né, que é mais um problema, é mais um contratempo, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter uma vacina para a Covid e daqui a pouco surgiu outra coisa, que não precisa ser uma questão de saúde pública, mas sempre está surgindo alguma coisa, né? Que aí o pessoal o time do RH sempre fica de cabelo em pé, né? Como é que a gente vai lidar com isso? E aí eu brinquei do desesperado, porque na minha visão de todos os times de RH, eu já trabalhei em bem de consumo, em biotecnologia e eu já trabalhei em 2 fintechs. E que são segmentos completamente diferentes, né? Mas eu sempre vejo os mesmos dilemas de RH. E eu acho que o primeiro dilema que vem é que o profissional de RH ele sempre se cobra muito, porque ele está ali na linha de frente, ele tem que estar bem,
para ajudar quem não está bem. Acho que esse é o primeiro ponto. Só que nós também somos seres humanos, né? Então a gente tá recebendo a mudança junto, com todo mundo, ao mesmo tempo. Então a gente tem que saber rapidamente lidar com isso para poder orientar as pessoas. E assim, como é que você vai saber lidar com uma coisa que você nunca viveu? Né? Como é que você vai saber lidar com as incertezas tão rápido a ponto de que você está ajudando, está ensinando uma pessoa e daqui a pouco já vem um novo problema? Então, assim, é difícil. Acho que esse é o ponto. Assim, é difícil, não é fácil. E o que normalmente eu trago, e aí é onde eu me apoio enquanto HRVP, e aí eu estou falando agora da relação humanizada, eu nem estou falando muito sobre gestão de negócio, gestão de, né, da empresa que você está, enfim, de como atingir resultado, nem estou falando disso agora, mas que isso tem que vir junto também. Mas eu sempre me apoio em fundamentos. O que eu quero dizer por fundamento? Relações humanizadas. Não importa o problema que vai vir no mundo. Isso sempre vai ser importante. A relação humanizada sempre vai te ajudar a lidar com os problemas que vão aparecer, né? Com um mundo incerto, com um mundo cheio de ambiguidades. Então esse é o primeiro ponto. Sempre quando vem um problema novo, eu recorro aos fundamentos. Vamos para aquele básico, vamos sair daquele núcleo, vamos aprender dali, vamos garantir que aquilo está fortalecido para então a gente evoluir para um próximo passo para talvez lidar com uma forma mais direta com esse problema. Acho que a Karina sabe, né? Eu toco guitarra por hobby, né? Não sou músico profissional, mas eu acabei estudando bastante, eu acabo seguindo músicos profissionais, e uma coisa que eu acho muito curiosa é que muitos deles falam de fundamentos. Muitos deles falam, olha, às vezes eu vou estudar música e eu começo fazendo aqueles exercícios na guitarra que são exercícios de iniciante. E, puta, você está falando de um cara que já tem 30 anos de experiência. E eles falam como é importante voltar para os fundamentos. Você não deixar de praticar aquilo que é base. Acho que atletas também fazem a mesma coisa. Uma vez eu tinha lido, eu não sei o quanto que é verdade, porque a gente lê essas coisas na internet, mas uma vez eu tinha lido falando de uma rotina de treino do Michael Jordan, que ele treinava todas as coisas complexas, todos os movimentos que ele faz no basquete, mas sempre quando ele terminava o treino dele, ele fazia mais 100 lançamentos livres ali, tipo, pegava a bola e jogava para a cesta, pegava e jogava para a cesta, que é o fundamento, que é o início. Pode falar. E, João, vou te interromper porque, te escutando, eu não consigo parar de pensar quando a gente fala de fundamento. Você está fazendo todas essas referências, né, à arte, ao esporte, e a gente está associando a relações humanizadas. Acho que qual que é o fundamento da relação humanizada, né? É a gente voltar aos nossos próprios fundamentos básicos, que a gente nasceu com a capacidade de ouvir, né? Perfeito, só que com o tempo a gente vai quase que perdendo essa prática de ouvir, né? Porque de verdade a gente é sequestrado ou entra aí, a gente estava falando, né, da evolução, então na família, depois vai para uma escola, onde a gente é estimulado a dar respostas, a gente perde a nossa habilidade sensorial. E aí, assim, o quanto que essa capacidade de ouvir, né, voltar para o básico total, como a Dani está falando, né? Conseguir escutar de novo, eu vou usar a expressão escutar com todos os seus sentidos, a si mesmo, que também tem isso, né? E ao outro, né? Escutar de verdade, né? Então, eu acho que é isso. Acho que uma são as relações humanas, né? Então, é você respeitar, é você apoiar, é você entender, é você se basear na empatia, até como uma ferramenta para te ajudar a fazer essa conexão e ajudar você a ajudar o outro. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa que para mim é um fundamento, e aí esse é o que eu acho mais difícil, tanto comigo, para eu praticar comigo mesmo, quanto quando eu estou aconselhando alguém, é você conseguir focar o teu tempo em atividades que te trazem energia e não em atividades que te drenam energia. E aí eu vou dar um exemplo muito prático que a gente encontra em empresas, né? O HRBP, a gente dá o termo atendimento e cliente interno, né? Então, o HRBP, quando ele está dando um aconselhamento, está apoiando alguém, a gente fala que é um atendimento, um one-on-one, enfim, cada empresa chama de um jeito. E é cliente interno, porque é uma pessoa que trabalha ali, a gente está apoiando, então chama de cliente.
Mas às vezes você está com um cliente que ele é um gestor ou uma gestora e ele odeia fazer isso. E aí é o tipo de pergunta que eu faço, né? Olha, você gosta desse tipo de atividade? Você gosta de lidar com pessoas? Não, Trota, não gosto. Sei lá, fiz porque a minha carreira foi me levando, né? Eu era um excelente especialista, virei gestor. Isso é super clichê, isso acontece em qualquer empresa. E aí, como que eu ajudo essa pessoa a fazer até talvez um movimento de carreira que diga para ela onde ela tem que ir para que a maior parte do dia dela ela coloque o tempo dela em atividades que trazem energia e não que drenam energia. O meu exemplo foi um desses, né? Tipo, eu comecei a gostar mais de uma outra atividade do que a atividade que eu estava fazendo. E aí, por isso eu migrei para o RH. Falei, pô, aqui me energiza e aqui me drena a energia. Então, onde que eu quero ficar? Enfim, é um pouco isso. E é capaz, muito provavelmente, que você escute essa pessoa com mais empatia, até porque você fez esse movimento, né? Acho que você teve que se escutar. Eu lembro até que num dos nossos diálogos privados, acho que eu perguntei para você, mas vem cá, como é que tá a música na sua vida? Acho que a gente teve essa conversa, né? Sim. E porque também não é só. Acho que a gente também tem que perceber o que nos energiza no geral, né? Não só no trabalho. A Dani, que está fazendo vários comentários, a gente recentemente teve uma reunião e ela na reunião falou uma frase que você mencionou agora, que assim, quem que cuida do RH, né? E essa era a nossa reunião, era fazer alguma ação de cuidado com o time de RH para se energizar, para conseguir dar suporte para as áreas de negócios e outras áreas, né? Então, ter esse cuidado também com o time de RH. Quem cuida de mim, eu brinco, é a minha esposa. Eu falo que ela é minha HRBP. Eu levo meus problemas para ela e ela me ajuda a fazer um frame diferente, né, daquele problema. Então, justamente por ser uma pessoa completamente de fora. E é isso que você falou, é importante, Karina. Quando eu falo de onde você coloca o seu tempo, né, se te drena energia ou se te traz energia, não é só no trabalho, com certeza, né? Então, qual é a qualidade das relações que a gente tem, né? Que a gente tem trazido para as nossas relações? Relação com família, relação afetiva, relação social, né? Que tipo de amigos que eu tenho, né? Qual é a minha relação com a minha esposa? Qual é a minha relação com a minha cachorrinha, né? Que eu tenho, a pet, enfim. Então, com os amigos que eu não falo há muito tempo, com os amigos, enfim. Então, a gente está sabendo colocar, e eu falo que esse é difícil, porque resgatando um pouquinho do que você trouxe, a gente tem muita distração o tempo todo. E são distrações que são distrações, elas são mais fortes às vezes do que a nossa capacidade de foco, né? A nossa determinação de colocar a atenção num ponto só. E acho que esse é o trabalho. Como eu falei, é simples, conceitualmente falando, mas é difícil de praticar, né? Então, como é que você faz esse exercício de estar no momento presente?